Olá pessoal, estamos ao vivo de novo. A gente teve uma pequena falha no nosso sisteminha aqui, então vamos retomar o ao vivo aqui da nossa Web TV Meion. E hoje o assunto é sobre política. Por que nós escolhemos esse tema? Hoje é dia 6 de outubro e 7 de outubro de 2018, então daqui a um ano, temos eleições para presidente, governador, deputado federal, estadual, senador. Então, dentro desse cenário que falta um ano para a eleição, hoje a gente vai falar sobre política nacional. Dentro do nosso portal, você pode ver que tem uma enquete que a gente vai finalizar ela ainda hoje, que nós colocamos uma série de nomes de pré-candidatos a presidente, e aí você pode escolher quem seria o teu preferido. Claro que não tem base científica nenhuma, né, mas é só para a gente entender como que o leitor do portal Meion pensa. E como que está essa enquete hoje? Tem mais de 10 mil nomes, 10 mil pessoas que votaram nessa enquete. O Bolsonaro ficou com 45%, ficou à frente. O Lula em segundo com 38%. Em terceiro, o Dória com 6%. Empatados com 2%, o Álvaro Dias, do Podemos, o Ciro Gomes, do PDT e outro, que a gente deixou essa opção de outro nome. Com 1% ficou a Marina Silva, da Rede, e o Aécio não atingiu nem 1%, está lá com 0%. Então é claro que essa não é uma brincadeira, porque é sério, mas não tem base científica nenhuma. A base científica que tem das pesquisas que o Datafolha faz, o Lula está com 36%, o Bolsonaro 16% e a Marina 14%. Então foi só um meio de a gente entrar nesse assunto nacional e entender como que os leitores aqui do Meion estão pensando com relação a candidato a presidente. Para a gente debater esse tema, a gente sempre gosta de trazer os vereadores aqui da nossa região, mesmo quando o assunto é nacional, eu considero muito importante a gente entender como que os vereadores, que são os políticos mais próximos da população, como que eles entendem essa política nacional, que isso acaba interferindo diretamente no modo como que eles tratam a política local. Então, para a gente debater esse tema, eu recebo aqui hoje o vereador Diego Fonseca, do PSDB. Bom dia, muito obrigado, Fernando, pela participação. Bom dia a todos. E também o Rogério Cibor. Obrigado pela vinda dos dois até aqui a nossa Web TV. Desculpa pelo imprevisto, que deu problema, a gente retoma de novo. Mas o importante é que ao vivo é assim mesmo, né? Estamos aqui, isso é para mostrar para a população que é ao vivo, que não tem, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Um prazer estar aqui, parabéns ao vereador Diego. Maravilha. Então, só registrar também que nós convidamos o Marcelo Prado, vereador de Caçapava, do DEM. Ele confirmou a presença e ia vir aqui, mas teve imprevisto, não pôde vir, então ele retorna. Quando a gente falar desse assunto novamente, a gente faz o convite novamente para o vereador Marcelo Prado, do DEM de Caçapava. Começar com o senhor Diego. Como que você vê essa bipolarização da política hoje entre Lula e Bolsonaro em todas as pesquisas, né? Eles sentam na base a nossa, mas o que o Datafolha tem mostrado, e outros institutos também, que a gente sempre imaginava, a gente teve nas últimas eleições, desde o Fernando Henrique, essa divisão entre PT e PSDB, Fernando Henrique e Lula, depois o Lula vencendo, o Alckmin e Serra, depois a Dilma, e sempre com essa polarização entre tucanos e petistas. E agora o PT continua com o Lula e entra a questão do Bolsonaro e o PSDB em todas essas polêmicas todas envolvendo questões políticas, parece que deu uma queda, e tem hoje o Alckmin e o Dória disputando internamente dentro do partido quem que vai ser se é que é os dois, quem pode ser o candidato a presidente. Ainda tem o Serra no meio desse rolo todo. E o senhor que é do PSDB, a gente vai entrar nessa celeuma depois. Mas para a gente começar esse debate, como o senhor vê essa polarização hoje entre petistas numa centro-esquerda e o outro lado da moeda, o Bolsonaro? Como que você vê essa polarização hoje na política nacional, já prevendo o que pode acontecer em 2018? Essa eleição de 2018 ela vai ser muito atípica, Fernando. O que eu tenho sentido e percebido, andando na rua, conversando com a população, realmente é esse reflexo mesmo. Numa ponta o PT, seja ele Lula, seja ele qualquer outro candidato, porque isso de fato é o eleitorado mesmo do PT, em torno aí de 30%, algo assim. E até mesmo porque o Lula e o PT ficou no governo 13 anos, então, assim, eles estão bem recente ainda, embora tenha sofrido um impeachment, mas eles estão aí. E o outro lado é o Bolsonaro, que está vindo aí com um marketing muito agressivo e falando que a população realmente quer escutar, a população está cansada.
Se liga a televisão, o vereador... Você acha que ele fala o que as pessoas estão querendo Fala. Eu consigo entender isso. Se tratando de falar de família, de criminalizar realmente quem é o criminoso para não ter privilégio, porque ele fala que os bandidos têm privilégio e nós que somos os encarcerados. Eu sempre penso assim, pô, ele está falando que ele está com 16%. O pessoal critica tanto ele. Mas se ele tem 16%, tem gente pensando como ele. Então não é ele, são as pessoas que... Ele tem um grupo não, assim, de pessoas que entendem o que ele está falando, consideram aquilo como verdade, e isso parece que tem crescido, né? Ele começou baixo e cada pesquisa que ele está subindo 1, 2 pontos. E ele vai subir mais. A tendência agora é ele crescer. Agora, até quando ele vai crescer, eu não sei te dizer, e também não sei depois se ele vai conseguir manter, porque o problema também não é crescer. Aliás, o problema é manter o eleitorado, porque crescer você pode crescer, propostas, possibilidades de governo, mas e depois para se manter? Porque para se manter você tem que ter uma coalização. Quem que é que vai apoiar o Bolsonaro? Quem vai estar junto do Bolsonaro? Então isso precisa ser bem definido lá em 2018. Então eu acredito que, olhando o cenário de hoje, o Bolsonaro ele vai dar muito trabalho, seja para o candidato do PT, ou seja para qualquer outro candidato, que de repente possa ser do PSDB. E aí também o PSDB está indefinido. Nós não sabemos se vai ser o Alckmin ou se vai ser o Dória. Nós acreditamos que seja o Alckmin, porque é natural. Mas tem aí o Dória, que é o prefeito de São Paulo, que tem viajado o Brasil inteiro. Mas, poxa vida, um prefeito viajar o Brasil inteiro? Então você começa a perceber que alguma coisa tem. Agora, qual é a estratégia, eu não sei. Mas 2018 promete. O Bolsonaro vai dar muito trabalho. O que você acha, senhor? Bom, você tem duas polarizações, né? O início do vocabulário, né, é um e o extremo é outro. Pessoas que apoiam o PT, apoiam o Lula, acreditam e querem o que antes era feito. Bolsa Família, Bolsa Gás, Kit Leite, etc. Vários programas que têm que ser melhorados. Não sou contra, mas têm que ser aperfeiçoados. E o outro lado que você pega o Bolsonaro, falando de valores, que hoje está extinto isso. Quando a gente fala valores, não são valores financeiros, mas valores morais, valores de família. Ético. Se você tem o compromisso do Bolsonaro de melhorar a segurança, o próprio hoje policial, tanto militar ou civil, ele se sente inseguro. E o Bolsonaro passa essa segurança, porque é inadmissível hoje o Vale do Paraíba, só 8 delegados vieram para cá nessa gestão. Aí você pega o Bolsonaro falando que vai equipar melhor, que vai melhorar a polícia. Mas isso não é coisa do Estado? Mas ele dá segurança, ele mostra, porque é coisa do Estado. Mas como presidente ele pode enviar mais recursos para o Estado. Ele pode aplicar recursos, ele pode destinar mais. Ele pode ajudar melhor São Paulo. Dá mais prioridade nisso, né? Então você pega o Lula, que tem do outro lado, que se você pegar pesquisa, são aquelas pessoas do Nordeste. É o Nordeste que carrega. O lado São Paulo, o lado Rio, o eixo aqui, hoje é Bolsonaro. Mas eu acredito, Fernando, que é cedo ainda para a gente ter. Mas isso é um parâmetro que mostra que a sociedade já está vendo dois eixos e eixos distintos. E o pessoal fala assim, mas está cedo. Ok, está cedo. Mas o que a pesquisa ela mostra? Ela mostra um retrato do filme todo. O filme acaba em 2018, dia 7 de setembro daqui a um ano. Mas o filme tem um começo. Né? E esse começo mostra essa polarização entre os dois. O que se imaginava essa polarização PT-PSDB, ela está caindo um pouco. A não ser que o PSDB aí venha. Hoje o PSDB acaba com uma terceira via, né? Caiu até abaixo da Marina. Eu não sei se o Diego concorda comigo ou não, mas eu fiquei muito triste com essa reforma política que aconteceu, que foi engano, porque essa reforma política só prejudicou os vereadores. Porque sempre é o vereador que tem que testar tudo. Porque você pega agora nessa eleição de 2018, vai poder ter a coligação. 2020 não existe mais coligação. Vai ser um voto proporcional. Aí o que ocorre? 16 já foi isso, né? Isso, não, mas aí você pega, o que vai acontecer? Quais são os partidos que vão apoiar o candidato a presidente A, B, C, D ou E? Você vai ter que aguardar para ver isso. Para onde vai? Porque pode acontecer. Por que não daqui a pouco o Bolsonaro junto com o PSDB? Pode acontecer. O PV apoiando o Bolsonaro? Pode acontecer, ou vice-versa.
ou apoiando um candidato do PV, isso pode acontecer. Então, já que foi definido que pode acontecer essa coligação, e pode acontecer a coligação nos estados, para deputados federais, para deputados estaduais, mudando, que ainda vai acontecer aquela briga, que se apoia o candidato A para presidente e pode ser o governador que não está na mesma legenda. Olha como é que a população vai. Aí na hora que vier para 2020 municipal, não pode nada disso. É só um exemplo do que aconteceu em 2014. Você tinha o SCAF, candidato a governador pelo PMDB, disputando contra o Padilha do PT e o Alckmin, PSDB. Isso. Mas lá em cima você tinha o PMDB como vice do PT. Então como Isso você fazia? pode. Aí a população olha e fala, que... Isso confunde. Né, com o perdão da palavra, que suruba política é essa? Né, que, meu, Aí Uma Fernando, política. aí, Fernando, ainda tem outra mudança que eu fiquei muito triste, porque é a respeito do voto. Voto distrital, se vai ser misto ou não, mas eu falo aqui por causa da nossa região. Eu não sei se o Diego vai concordar comigo ou não, mas é inadmissível a nossa região só ter 2 deputados federais, 3 agora, porque a Poliana entrou. Nós temos 2 deputados estaduais, apenas Padre Afonso e apenas Hélio Nishimoto. A representatividade do Vale do Paraíba são 40 cidades. 2,5 milhões de população do Vale, né? Quantos deputados federais poderão estar eleitos e brigando e trazendo recurso para as regiões daqui, as cidades daqui? Deputado estadual a mesma coisa, não. Aí vem as pessoas de fora, tiram aqui, aí você vai, Campinas está melhor equipada, Ribeirão Preto melhor equipada, Alto Tietê melhor equipado. A Grande São Paulo. Não sei se o vereador concorda comigo. Concordo Vocês são plenamente. favoráveis ao voto distrital, então. Mas melhorar, não é o distrital Sim. do jeito que quiseram fazer, mas acho O que distrital misto que eles queriam É, colocar. um distrital misto. É Pelo que você está falando, vocês são favoráveis ao distrital puro. Isso, o distrital puro eu acho que seria o mais É viável. majoritário, só para o pessoal entender. O voto distrital puro, ele é o majoritário dentro do distrito. Então, o Vale do Paraíba... 2 milhões de eleitores. 2 milhões de eleitores. Então, Quantos você tem lá, deputados fazem? sei lá, vão ter 15, vai, 10 deputados federais. 30 candidatos. Os 3, 4 candidatos serão eleitos. E que Então, você o pudesse majoritário ter o dentro... objetivo É. do percentual. Eu Isso. concordo com o percentual. Concordo, a cláusula de barreira tem que existir. A Cláudia Barreira, pô, tem É 35 claro, porque se partidos. você não lança, então para que a pessoa vai estar... Hoje, você precisa estar no partido. Senão não precisa, é igual você mesmo estava falando, outros. Então eu ponho um partido que chama-se Outros e sai numa campanha. Aí é fácil, você faz uma campanha solo. O STF está votando logo, ainda em outubro, se vai poder ser candidato sem estar em algum partido. Aí como é que você vai falar? Qualquer um pode ser candidato. Qualquer sem um estar em pode, partido. não tem compromisso partidário, não existe compromisso legendário, e como é que você vai fazer? Então você vai ser autônomo. Aí, isso me preocupa, Fernando. Você pega os grandes empresários, vou lá, pega um artista, eu quero sair candidato. Não preciso me filiar, tenho dinheiro, tenho recurso, tenho nome, saio, faço um marketing danado, porque agora a eleição é só 45 dias, pago, porque investe, pode investir se tiver o recurso, sendo um recurso próprio, dentro da lei, pode ser feito, faz um marketing bonito, em 45 dias está eleito. Com qual proposta? População. Outra coisa que eu fico muito chateado, eleição, a população ela tem tempo para saber e votar os seus candidatos. Pode discordar da sua ideologia, pode discordar do que você apoia ou não, mas ela chega no dia da eleição, vai lá e pega o papelzinho. Pega o papelzinho, joga para cima, peguei aquele papelzinho, vai lá e vota. Nem conhece o candidato. Isso é inadmissível para nós. Que a gente vem de eleição, o pessoal tropeçando em... Isso aqui em 2016 já não teve, né? Tropeçando em Santinho, puxando qualquer um lá e votando no rostinho mais bonito. Então, é difícil, o vereador tocou no ponto muito importante. Essas pessoas que estão aí no governo, elas entraram como? Através do voto. Então, assim, estamos reclamando do que está aí, mas se está aí é porque foi votado, entrou lá através do voto. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, nesse momento, é a população está ficando mais crítica em relação ao voto, analisando mais o candidato, vendo o que esse candidato já fez, se tem problema, se não tem. Então, essa revolta, misturada com o que está acontecendo no noticiário, é que está mostrando essa polarização aí do Bolsonaro, né, com o PT. Mas aí tem um diferencial, Brandon. As mídias sociais. Sim. As mídias sociais são coisas novas. E vem uma nova geração que curte
que faz o uso das mídias sociais. Hoje você pega no Brasil, todo mundo tem celular. E tem pessoas que têm até 2, 3 aparelhos. Está todo mundo conectado, todo mundo quer Wi-Fi. A mídia social é boa? Claro que é bom. Apoio o uso. Mas desde que ela seja bem-vinda. Porque nas mídias sociais tem cada coisa errada que você pega ali e a turma joga. Joga e não vai buscar, não se informa corretamente. E isso atrapalha. Atrapalha, Fernando, porque na hora que você pega, o próprio jornalista, tem jornalista que dá as informações corretas. Mas tem jornalista que ele joga no ar, na hora que ele joga no ar aquilo ali, compartilha, até você explicar para a pessoa que 1 mais 1 é 2, você não consegue chegar. Até explicar que focinho, né, que é o lado da focinho de porco. O pessoal de Olho Taubaté falou: bom dia a todos, gostaria de saber do vereador Diego quem ele apoiaria para presidente. Dentro dessa pergunta dele, sei que é do PSDB, presidente da Câmara, então tem uma representatividade política importante na cidade, dentro do partido. Como é que você vê essa disputa interna do PSDB, aí com 3 nomes, né? Você tem o Alckmin, o Dória e o Serra, que é ministro, senador e acaba correndo por fora. Você acha que essa divisão dentro do partido, essa indefinição que aconteceu, por exemplo, em São José dos Campos, na eleição que o Carlinhos foi eleito, em 2012, que acabou atrapalhando o partido também, você acha que essa divisão do partido... É uma pergunta importantíssima e essas perguntas nós temos sempre que responder com clareza. Primeira coisa que está acontecendo no PSDB é identificar o problema. O que aconteceu, o problema, o vereador, né, não sei se pode concordar comigo, o grande problema foi o Aécio Neves. O que ele fez, aquela gravação, é inadmissível. O Aécio, na campanha, ele se demonstrou uma pessoa e depois, infelizmente, um linguajar chulo de um cara preparadíssimo que nós vimos na televisão. Isso é uma crítica, a gente tem que fazer essa crítica. Ele errou, tem que assumir o seu erro. Então isso desgastou muito o PSDB. E eu acho que com esse desgaste que teve, aí o PSDB ficou perdido. Hoje nós temos uma vertente que o candidato seria o Geraldo Alckmin. Se for o Geraldo Alckmin, irei votar no Geraldo Alckmin. Se não for o Geraldo Alckmin, tem a outra possibilidade que eu acredito que seja o Dória. Eu também votarei no Dória, porque também acredito no trabalho do Dória. O Serra eu não tenho certeza, a gente não tem ouvido falar tanto assim, porque também está desgastado. Apareceu em lista da Lava Jato, mas enfim, se o candidato do PSDB for o Geraldo Alckmin ou o Dória, eu votarei em um dos dois. Agora, se não for, aí é uma outra coisa que a gente vai ter que pensar. Eu tenho certeza que o PSDB irá lançar um candidato. Agora a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas aí, o vereador, você pega, são 2 gerações do PSDB, né? O governador Geraldo Alckmin, uma pessoa conhecida na política, uma pessoa do Vale do Paraíba, que sempre tem ajudado. Aí você pega o Dória, que é o que eu estava falando, né? É a novidade, e está indo bem em São Paulo. Está fazendo mudança, está fazendo PPP, está fazendo parcerias que tem que buscar, porque hoje o poder público precisa de receita. Que cada dia que passa, o que acontece, vai começar a aumentar mais impostos, mais encargos. A população já não aguenta. A população não aguenta. Aí você tem problemas das prefeituras que não conseguem se sustentar, se equilibrar. Por quê? Dependem e ficam dependendo de recursos federais e recursos estaduais. O Dória hoje é uma inovação. É tudo ele está aplicando coisas que há muito tempo, né, nós que vemos do privado e na hora que entra no público a gente quer fazer de tudo e não consegue. E o Dória está conseguindo, com parcerias, convênios, coisas certas, coisas que eu acho que tem que ser expandido também para a nossa região. Não sei se o presidente concorda comigo. Concordo sim, vereador. Ele representa o que é de novo. As pessoas estão cansadas já do que está aí. Essa que é a verdade. Se você pegar os políticos mais antigos, seja ele do PSDB ou qualquer outro mais antigo aí, você vê que já estão desgastados. Apareceram em lista da Lava Jato, lista da Odebrecht, lista da OAS. Os cabeças brancas, né? São chamados cabeças brancas. Erraram, tem que pagar, tem que reconhecer o erro.
nada mais justo, mais honroso do que para o homem, principalmente para o político, assumir o que errou, assuma os seus erros, fala para a população, olha, eu errei, estou saindo de cena, porque é necessário agora uma renovação. Eu acho que é isso, a população clama por transparência. Agora depende do erro, né, o vereador? Depende do erro, porque nós vereadores votamos. Sim. E tem hora que você tem que votar de um lado e do outro. Sim. E você tem que tomar decisão. E tem hora que nem toda decisão agrada a todos. E você tem que ser justo. Agora, erros com lava-jato, erros dessa maneira, aí não dá para a gente aceitar, né? A população não aceita mais. A população, hoje as mídias sociais, daí aparece tudo, aparece N coisas, mas sempre aparece também a verdade. Então a população está vendo. E assim, hoje a gente pega a eleição de 2014, a Dilma sofreu impeachment. O Aécio foi expulso do Senado praticamente pelo STF, agora estão discutindo se ele volta ou não. E tinha a Marina Silva, que não aparece muito, ela fica meio distante do que está acontecendo, a gente não vê muito ela entrando nesse jogo político. Como vocês veem esse posicionamento dela? Ela que sempre foi chamada de terceira via, ela perdeu um pouco esse viés até pelo sumiço dela. Eu posso responder, porque aí eu respondo com um pouco mais de propriedade sobre a Marina. Aí que eu ia te perguntar, porque assim, ela era do PV, saiu ela era do PT, foi para o PV candidata pelo PV, e aí montou a rede. Então, dizer que ela já teve uma afinidade com o PV, que fazer essa pergunta para o senhor. Bom, primeiro, a Marina é uma pessoa de índole, de caráter, a gente não tem que discutir a respeito disso. Ela veio para o partido certo, ela veio para o PV. Ela tinha tudo para acontecer e fazer o PV crescer e ela também se tornar conhecida. Porque ela defende a bandeira, ela pega a natureza, ela tem isso. Só que, infelizmente, ela estava rodeada de algumas pessoas que ali não queriam que acontecesse. Ela saiu e foi para outro partido. Aí você começa a ver, poxa, ela sai fora de uma cena, ela volta depois. Isso não dá. A pessoa ela tem que estar na cena. A Marina, ela tem toda a chance, mas ela não consegue. Ela vai chegar aqui a 5%, 6%. Isso é claro. Se a Marina não estivesse no PV, hoje ela poderia estar aqui brigando aqui para estar com 17%, 18% numa pesquisa daqui, estou falando, do meu homem. Ela tem várias propostas importantes para o Brasil, mas ela não consegue chegar, porque tem a hora que ela dá um tom agressivo, e esse tom agressivo assusta muitas pessoas. Correto? Ainda falando em questão ainda nacional, a gente tem visto hoje os partidos tirando o P. O PMDB deve voltar a ser MDB. O PTN virou Patriotas. O PEN virou Patriotas. O PTN, o Podemos, que é o do Álvaro Dias, já tem a rede. O Democratas tentou isso lá atrás. Não lembro qual partido agora que está pensando em virar Livres, me fugiu qual é a sigla que está migrando para chamar Livres. Como que vocês veem essa mudança, ou tentativa de mudança política? Vocês consideram que isso realmente é uma mudança de posicionamento dos políticos? Ou se é só uma tentativa de dar uma maquiada nessa podridão que virou a política nacional? Para falar, nós não somos mais partido, nós somos um movimento X, Y, Z. Como que você vê essa questão de ano? Eu vejo como um reflexo do que está acontecendo. Veja bem, se fala, antigamente, quando ia se fazer um partido, pegava uma boa parte da população, fazia o abaixo-assinado com tantas assinaturas para fundar um partido. Primeiro que o começo disso já está errado. O partido já é dividido. Por que já não começou com unidos? Então, assim, esse movimento de partido já foi para isso daí mesmo. É um partido que vai defender um caminho A, um partido que vai defender o caminho B, um partido que vai defender o caminho C. Mas esqueceram de defender o caminho da população. É esse que foi o grande erro. Lá no começo, quando foi se fundar os partidos. Aí o reflexo está aí, tá vendo? O PT tomou partido de uma linha, olha o que fizeram. Quase que transformou o Brasil numa Venezuela. PSDB também fez aí o seu partido, foi para uma linha, avançou muito. Você veja,
Aqui no Vale do Paraíba, as 3 principais cidades é do PSDB. A administração do São José dos Campos, PSDB esteve no governo, saiu, agora voltou de novo. Por quê? Porque sabe fazer administração. Mas tem que fazer administração com aquilo que você pensa, mas tem que fazer administração para a população. Então esse que é a grande questão. E essa questão agora de mudar os nomes é justamente por isso. O desgaste foi tão grande que enxergaram o erro, né? Tiveram que reconhecer o erro. Erramos e estamos consertando. Será que reconheceram de fato, né? Reconheceram, porque está tendo a mudança. Quantas pessoas não saíram do partido, do próprio PT, do próprio PSDB? Então a mudança de partido ela está sendo grande. E também é o reflexo também da votação lá na Câmara dos Deputados, que é com a cláusula de barreira. Precisa acabar com partidos. Você tem aí 37 partidos. Quais são as ideologias desses partidos? 37 ideologias num país? Não dá para aceitar que tem 37 ideologias, 37 sentidos. É difícil. Agora concordo com o vereador, porque eu estava aqui uriçado, sabe, para poder falar. Eu sou contra a quantidade de partidos que tem no Brasil. Antigamente você tinha direita e esquerda, e poderia ter o centro. Direita e esquerda, porque aqui eu falo, ou você é a favor ou você é contra. Não adianta que você é contra tudo, mas traz alguma proposta. Eu sou contra porque o Fernando hoje está usando uma camisa que para mim poderia ser azul. Você contra? Não. Nós 3 estamos usando uma camisa. Tonalidade não interessa. Tonalidade você acerta. Na política é assim. São coisas que tem que ter ajuste. E ajuste é achar o ponto de equilíbrio e achar as coisas certas. Você tem muitos partidos. Aí você tem que ter o quê? Cláusula de barreira. Aí você tem que ter um monte de candidato para conseguir a cláusula de barreira. Um monte de candidato, isso significa o quê? Gastos em campanha. Porque campanha você não faz sem dinheiro. Não fala para mim que não faz, que não faz. Campanha você precisa de recurso. Campanha você tem a campanha do Zé, sola, sapato, saliva, suor. Mas você precisa andar, você precisa ter recurso. Para que essa quantidade de partidos? Tem que cortar. Eu acho que no máximo uns 9, 10 partidos tinha que existir. O PV ele tem a sua bandeira mundialmente. Mundialmente. Hoje todos os partidos falam em meio ambiente. Todos os partidos falam em proteção animal. Todos os partidos falam em preservação da nossa Mata Atlântica, da Amazônia. Todos os partidos. O PV ensinou muito a todos os partidos. Hoje você pega, vou dar o exemplo de 2 deputados, os irmãos Trípoli. Nós temos um Trípoli que está no PV, que é deputado estadual, e temos o Trípoli, que é deputado federal. Ambos são da causa animal. Então, existe isso. Para que ter a quantidade de partido? Se você tem menos partido, você tem as ideias vão estar divididas em menos partidos, aí você tem condição de ter candidatos com qualidade, Fernando. É isso que muda, porque na hora que você muda, você põe lá 50 partidos, cada um quer para um partido, cada um quer ir naquele partido, é onde você tem chance de se eleger. Por isso que é o erro. Aí eu falo para você, se você não puder ter partido, que eu discordo de que se liberar para não ter partido, ninguém mais vai querer ter, porque daí você não tem compromisso partidário. Você mesmo banca a sua campanha, pega todo mundo ali e fala assim, vem cá, vem comigo. Vamos montar um partido do Zé Sujinho. Desculpa citar assim o nome, mas é um nome para brincar aqui, né? Mas não dá. Não dá. Calma aí, impossível que você não vai torcer para nenhum time. Torce para o Brasil. E vamos discutir o que precisa ser e o que precisa não ser. Não dá para ficar mais aquele jogo de Fla-Flu. O Fla-Flu tem que acabar. E só tem tanto partido porque tem a tal da divisão da cota partidária, né? Do fundo partidário. Que é o erro. E aí você tem lá 35 partidos, aí coitado do presidente ganha. Sei lá, um nome qualquer que ganha, o outro ganha. E aí ele tem que ter o Congresso próximo dele para poder votar e fazer a coisa andar. Aí você tem lá 35 partidos. E agora, como você sustenta tudo isso? Como você sustenta essa base toda? Que foi um dos méritos do Lula. E um dos deméritos da Dilma. Ela perdeu o Congresso, o Lula tinha o Congresso na mão. Tinha o Congresso na mão, que todo mundo sabe como que foi, mas tinha o Congresso na mão. Porque ele conversava. Ele conversava. Não, conversava de outras formas. Tudo bem, mas ele conversava. Não, Fernando. Aí agora vamos deixar uma coisa clara. Tudo bem, mas vamos deixar uma coisa clara. O Senado e deputado federal, ele tem emenda impositiva.
Estou correto, vereador? Sim. É diferente de vereador e diferente de deputado estadual. A população tem que entender isso. Por isso que o deputado federal ele muda de partido a qualquer momento, ele e o senador, porque ele vai aplicar o dinheiro no recurso dele, na base dele. Ele não tem um compromisso. São poucos que têm um compromisso. Você vê lá, não, para onde eu vou, para onde eu não vou. Aí vai fazendo a sopinha de letrinhas, né? Montando vários partidos. O Fernando Henrique chama de presidencialismo de coalizão. Você tem que juntar todo mundo. Né? Então, eu ia comentar sobre isso, Fernando. Se a gente puder voltar atrás, lá quando o Fernando Henrique era presidente e terminou o mandato dele, que depois o Lula assumiu, você percebe que o Lula ele fez um aumento agressivo de ministérios para justamente acomodar esses partidos. Então você veja, olha o que o administrador público teve que fazer para colocar um projeto para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Ele fez isso para tentar a reeleição. Aí o segundo mandato dele foi muito ruim, como o segundo mandato da Dilma foi muito ruim. Ele teve que fazer tudo isso. Então, o Fernando Henrique, para tentar promover a reeleição, ele teve que, eu ia usar uma expressão chula, né? Ele teve que se abrir para todos os partidos. E aí o segundo mandato dele fica prejudicado. Um dos motivos é que agora todo mundo entrou no ministério, todo mundo pede. Todo mundo pede, não dá para atender todo mundo. E foi um problema que o Lula fez a mesma coisa. O Fernando Henrique abriu para todo mundo, depois ele teve que reduzir. O Lula chega e abre de novo, porque o Ministério da Pesca, o Ministério disso, daquilo. Tinha acho que 35 ministérios. 39 ministérios. 39. 39 é um absurdo. Aí você pega, com todo o respeito, Fernando, falar aqui local. Aí você pega a mudança, o choque de gestão que o prefeito Felício Ramute fez. A diminuição de secretarias, a diminuição de cargos. Está sendo um gestor. Aí você vai falar, é político ou é gestor? Ele primeiro tem que ser gestor, porque vai cuidar da cidade. Tem que cuidar como você cuida da sua empresa, que senão a cidade quebra. E é o que tem que acontecer, o choque de gestão. Tem que acontecer. Você tem que enxugar. Hoje a máquina é muito grande. Só que todo mundo só vem em cima do vereador. Porque o vereador é o político mais próximo da comunidade. É a base da pirâmide. É a base. Porque tudo é cobrado em cima do vereador. Não tem problema. Eu falo, eu estou como vereador, não sou. Estou a serviço da sociedade, da minha comunidade. Posso errar? Posso errar. Mas vou errar acertando, errar votando, errar consciente. Não errar fazendo coisas inconscientes. Aí não. Aí você entrou na questão local, e eu acho que já é um gancho para a gente começar a falar de como que esse reflexo todo pode chegar aqui na nossa região. Nós temos três deputados federais. O Flavinho, do PSB, o Cury, aqui de São José dos Campos, ex-prefeito do PSDB, e a Poliana, que assumiu do PPS. Tem 3 deputados para uma região de 2,5 milhões de habitantes, em toda a RN Vale, é pouco. Como que vocês veem essa pouca representatividade e de que forma que números vocês têm? A região poderia ter 7, 8 deputados. Como vocês veem essa baixa representatividade e que ponto seria ideal para a nossa região ter essa força política na Câmara e, consequência disso, tentar trazer mais investimentos para a região? Fernando, eu separaria em 2 partes essa sua pergunta. A primeira parte seria propriamente a questão do voto, como ele é feito. Hoje, o voto ele é proporcional no estado inteiro, as pessoas vão votar em candidato do estado inteiro. Então, se vai para votar em candidato do estado inteiro, às vezes aquela região acaba não votando massivamente nos candidatos da região, porque às vezes tem amizade com um amigo do amigo que indicou, ou uma denominação religiosa está apoiando determinado candidato. Então esse é um ponto que enfraquece muito a nossa região, mas não só a nossa região, acho que o estado inteiro. A segunda parte, que eu acho que seria mais justa e seria mais coerente, seria fazer a separação de distritos, para ter o voto distrital. Eu acho que essa seria uma campanha mais barata, seria uma campanha realmente mais próxima da campanha do vereador, que é a pessoa andar mesmo, gastar a sola do sapato, gastar a saliva para conversar com o eleitor, porque vai ficar mais próximo do eleitor. Porque olha, você não vai... Agora, antigamente, em 2014, eles tiveram dinheiro, agora não vai ter. Vai ter o dinheiro do fundo partidário. E como que vai ser feita essa divisão do fundo partidário? E será que vai chegar? Vai chegar para aquele candidato pequeno? Vai chegar para quem? Para os grandes.
Então, essa questão ela tinha que ser muito bem discutida. O Congresso está com uma nota negativa imensa. Eu acho que os deputados eles deveriam ter discutido isso mais junto com a população, mais junto com a comunidade, para poder entender o que a população quer, para depois fazerem essa mudança, para cortar na carne. O que eles fizeram? Jogaram para 2020. É como eles sempre fazem. É sempre nas eleições municipais que nós vamos fazer as mudanças. O teste, né? Para fazer o teste, para ver se vai dar certo ou não. Se deu certo, continua. Se não deu certo, a gente muda, porque na nossa não pode ser. Então, assim, fica aí a dica para a população, acompanhar os seus deputados, a rede social está aí, tem que acompanhar mesmo, para ver qual é a proposta, o que fez de mudança efetivamente. E aí, pedir para a população olhar mais para os candidatos da região metropolitana do Vale do Paraíba, para que a região tenha mais deputados, tenha mais representatividade, tenha mais emendas e, consequentemente, tenha um maior crescimento. Na Câmara de São José vai ter bastante candidato logo? Não, vai ter. Ô, Fernando, primeiro, eu concordo com o que o vereador colocou. Nós temos 2,5 milhões de eleitores aqui. Tem uma coisa que eu sempre discuti. Tem que liberar o voto em trânsito. Tem que liberar o voto em trânsito. Esse negócio do rapaz, ele está aqui, não está aquele dia, ele não quer votar. E outra, R$1 que é a multa, ou você obriga ou não obriga. Porque R$1 ele sai daqui, vai para Jacareí e fala que estava lá em Jacareí e não vota. Ele pega a fila grande na escola e ele não quer votar. Mas R$1. O voto em trânsito tem que ser liberado. Sabe por quê? Não é para obrigar, não. Os caminhoneiros não votam. Quem muda o Brasil, os caminhoneiros, a gente depende deles. Você pega no dia, tem vários caminhoneiros. Policial militar, não vota. Porque se ele mora em tal cidade e está trabalhando na outra, não vota. Tem que liberar. Poxa, tudo é eletrônico, por que não pode votar? Se a pessoa está em serviço num outro estado, você não pode votar? Eu acho que dentro do Brasil deveria liberar, já que é eletrônico, e o comprovante. Isso é uma coisa que eu sempre batalhei. Tem que ter o comprovante. Foi discussão agora, o julgamento falou que não tem dinheiro. Não, tem que ter o dinheiro. Vai custar 2 milhões, não tem Fernando, dinheiro. Liberaram 1,7 para o fundo partidário. Me desculpa, tem que ter o comprovante. Na hora que você fazer um depósito bancário na conta de qualquer pessoa, o que sai da filipeta? Você vai ali e sai um comprovante que você votou. Sabe por que também tem que ter o comprovante? Para na hora que a população chegar e falar assim, ó, eu votei em você. Isso dá credibilidade, Fernando. Sabe por quê? Muitas pessoas falam que depois que você ganha a eleição, todo mundo vem bater nas suas costas e fala assim, eu votei em você, estou junto com você. Na hora que a coisa é boa, ninguém quer. Na hora que você chama a pessoa para conversar, são poucas pessoas que aparecem para dialogar. Na hora que você fala, tem um projeto aqui, vamos sentar, vamos construir junto. Aí você vai lá, depois a pessoa chega. Para criticar tem um monte. Para ajudar a construir não tem. Não tem. A partir do momento que você tem um comprovante, o que acontece? Olha, eu votei no Fernando. Fernando, você está errado. Só para fazer o papel contrário, você acha que isso não pode facilitar a compra de voto? Não, como que vai ter a compra de voto? De que maneira que daí vai ter? Eu pago R$100 para votar em mim. Eu te dou o dinheiro quando você me trouxer o papel. Mas isso existe, não? Eu acho que não. Eu acho que um povo elitizado, ele vai querer comprovar. Ele que vai ser seu amigo, aquele eleitor que fala para você. Porque tem eleitor que ele fala, na época de campanha, ele fica assim, votei em você, vou votar em você, vou votar em você, você vira a esquina e está ali no outro, vou votar em você. Você tem que ser o que você é. Se você torce para aquele time, você torce para aquele time. Você não pode mudar a maneira sua. Você ser uma coisa, eu não posso ser na minha casa uma coisa e na Câmara Municipal ser outra. Assim, não que eu concorde, mas estou tentando a gente entrar no debate. O compra de voto existe, sempre existiu. Sim, isso é fato. Essa forma que você está propondo, que eu até concordo que tem que ter mesmo, acho que é importante ter esse extrato do voto. Talvez, será que isso não possa facilitar a legalização da compra de voto? Quando você trouxer o papelzinho aqui, eu te dou a cesta básica, eu te dou isso. Não, você acha que isso não pode... Eu não vejo dessa forma, Fernando. Eu vejo de uma forma assim, da população, ela poder chegar e lembrar de quem ela votou. De exigir, de cobrar. Porque você pergunta hoje para muitas pessoas, faz uma pesquisa em quem você votou para deputado federal e estadual. Na última eleição para senador. Para senador, então? É isso que eu estou falando aí. Você vai falar o quê? Não tem como. Agora, concordo com o que o vereador falou. Voto tem que ser distrital, 2,5 milhões, dá para eleger no mínimo 10 deputados federais aqui em nossa região. Na outra. Chega, fecha o número, ele consegue 300 mil votos. Diego, o que você acha dessa questão do extrato do voto? Só para a gente voltar a fazer
Eu acho que é uma questão muito delicada. Eu acho que tem que ser bem analisada realmente. É que existe pessoas que querem realmente mostrar em quem votou, existe, isso é fato, porque eu também presencio isso. Poderia ser isso. facultativo, você está correto. Não precisava ser obrigatório, mas facultativo. Eu quero pegar meu extrato, ou não quero. Porque também existem as pessoas do mal. Veja, as pessoas dizem assim, mas o político é corrupto. Engano, não é porque ele é político que ele é corrupto. Ele é corrupto porque está na essência dele. Ele vai ser corrupto se for político, vai ser corrupto se for um advogado, vai ser corrupto se for um professor, vai ser corrupto se for um jornalista. Está na essência, está no sangue. Não é porque virou político que é corrupto. Aí o que acontece? Algumas pessoas quando ganham o poder, isso potencializa a corrupção que está nela. Agora, essas pessoas que vão pegar o recibo para depois poder exigir alguma coisa em troca, seja ela o que? Uma cesta básica, seja um favor pessoal, um dinheiro para pagar uma conta, isso vai existir. Mas se isso também existir, o que tem que ter é punição para essas pessoas. Vamos lá falar das leis. Pune-se muito o político que foi corrompido. Mas e quem corrompeu? Tá aí, ó, a Lava Jato aí. Olha lá a família Joesley Batista. Eles corromperam todo mundo. O que aconteceu com eles? Ficaram livres. Voltaram agora porque pegaram gravação. Mas eles ficaram livres. Aí vai o vereador. Eu já recebi, vereador, várias pessoas falando, vereador, eu estou sem água e sem luz na minha casa, eu estou com 2 contas aqui, você pode pagar para mim? Olha, me desculpa, eu não faço isso. Mas fulano faz. Então vai lá e fala com fulano. Então veja, quem que é corrupto? É o político ou é a pessoa que foi pedir? Então essa questão que tem que ser bem diferenciada. Eu acho que os políticos têm que traçar uma meta de ser transparente, porque são cobrados para ser transparente. Quem não cobra da Câmara Municipal Portal Transparência? Quanto que o vereador gasta? Diária de vereador, gasolina de vereador, cheque de vereador. Aí depois vamos exigir também transparência. Transparência no que sentido? Em posicionamento. Eu acho que quem não deve, não teme. Agora, que pode existir, pode. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, porque o joio e o trigo estão misturados. Você vê que tem gente que reclama de político, reclama de... aquele deputado é ladrão, isso aqui é ladrão. Aí vai no gabinete do vereador. Tem um filho, dá para subir ele um pouquinho dá para ser uma vaga na creche para ele? Ele tá em 23º, só vai entrar 20. O senhor consegue dar um jeitinho? Isso, cara, isso é inerente do povo. As pessoas estão em... Eu recebi uma ligação assim, ontem. Cara, olha que é um absurdo, mas... vereador. Eu recebi uma ligação ontem e a pessoa falando assim, vereador, o meu irmão morreu em cidade tal, vizinha, e eu fui na funerária e eu tenho que pagar o transporte. Eu falei, realmente, você tem que pagar o transporte, não tem como. O vereador, o que você pode fazer para me ajudar? Olha que situação. Eu falei para ela, infelizmente eu não posso fazer nada, porque isso é um gasto que a família tem que ter. Você tem que falar não, não também é resposta. Porque às vezes alguns políticos, na ânsia de não querer falar não, de querer ganhar todas, acaba ajudando de uma forma ou de outra, às vezes do próprio bolso, mas aí acaba cometendo equívocos e erros. Então isso não dá mais. A população também tem que saber diferenciar qual é o papel do político, do vereador, do deputado, enfim. Eu acho que tinha que ter essa diferenciação e essa transparência. A gente está quase 50 minutos conversando já. A gente tinha falado, vamos conversar uma meia horinha, mas acaba que o assunto político é gostoso de debater e mais do que gostoso é importante. E quem não faz política? Quem não faz política, vereador? O preço do pão depende Você do político. faz política na sua casa, você que está aí nos assistindo agora vai falar para mim, detesto política. Ok, mas você está fazendo política. Na hora que você pede benção para o seu pai, você pede política. Isso é política. Na hora que você vai falar assim, pai, eu quero sair, dá para você arrumar 10 reais para mim? Quero chupar um sorvete? Isso você fez política. Porque você foi pedir alguma coisa para o seu pai. Existem várias maneiras de fazer política, e política do bem. A dona de casa faz política na hora que ela vai à feira. Ela vai lá, ela discute valores, isso é política. E pede um descontinho. Pede um descontinho, então isso é do brasileiro. As esposas fazem política com os maridos. Não, e já pensou se você não fazer política com a sua esposa ou sua namorada, como é que você vai fazer? Você vai chegar na sua casa e você vai ficar um dormindo de um lado do outro? Não tem como. E política é relacionamento. Exatamente. Relacionamento. Certíssimo. Por isso que não vale. Eu não concordo do candidato político falar que não é político. Eu sou gestor.
Mentira. É Ele pode ser gestor. Mas é político. Mas é político. Antes de ser gestor, ele é político, porque foi filiado no partido, ele fez uma política de relacionamento, ele fez uma política de conquista para depois ele chegar no cargo de gestor. Ele fala, vou fazer política. Isso acaba soando um pouco pejorativo. Né? As pessoas não querem ouvir isso. Eu estou cansado de política, não sou político, sou gestor. Não, você tem que ter o político, político gestor, político advogado, político jornalista. Não é jornalista. A profissão sua é jornalista. Mas todos nós fazemos política. Fala para mim, o bispo não faz política? O pastor não faz? O padre não faz? Claro que faz o professor. Você é aluno. Vai ter prova hoje o professor. Poxa, eu não estudei legal, hein, professor? Pô, dá para dar uma chance para mim fazer outra prova segunda-feira aí? Isso não é política? Você está corrompendo o professor? Você não está corrompendo, você está fazendo uma política. Porque corromper é outra situação. Isso é você dialogar, negociar, mas da maneira justa. Justa e transparente. Eu te dou outra prova sim, mas essa é a prova com peso diferente. Vai ser uma prova mais difícil do que você fazer hoje. Quem sabe se você fizer hoje, você vai tirar 9. Ou para você fazer a segunda prova, você tem que pagar uma taxa. Enfim, existem regras. E regras claras, né? Legal. Só para agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tem mais de 2.500 pessoas que assistiram o vídeo. Então, agradecer a todo mundo que acompanha esse debate. Agradecer, Diego, obrigado pela tua vinda de Taubaté aqui até São José, aqui na nossa sede do Grupo MEON. Foi muito bacana ter o presidente da Câmara aqui de Taubaté com a gente. Ciborgue, também muito obrigado pela tua vinda. E o vereador aqui de São José dos Campos, Rogério Ciborgue, do PV. Eu acho que essa interação entre vereadores de outras cidades, eu acho que isso é muito importante. Né? Você tem uma realidade de São José, em Taubaté outra realidade, a gente fazer essa troca de experiências, mesmo com assuntos nacionais, eu acho que isso é importante. A nossa ideia é tentar repetir isso. E até com assuntos locais, regionais, mas esse momento agora foi da gente falar de política nacional. Vamos montar esse modelo mais para frente. E trazer políticos de 2, 3 cidades para a gente debater assuntos regionais, que isso é importante. Então a gente está começando esse nosso novo produto da Web TV MEON, tem quase um mês no ar. E agradecer a todo mundo que acompanha a gente e agradecer os 2 vereadores pela vinda. Bom, primeiro agradecer ao MEON, agradecer a diretoria, parabéns pelo programa, falei isso, espero sucesso de muitos e muitos anos, Fernando. Contem com o meu trabalho, quando precisar, o nosso gabinete 18 está à disposição. Gostei dessa sugestão que você deu, vou te dar uma sugestão. Por que não trazer vereadores para debater projetos em cidades? Projetos, eu posso ter um projeto bom, o Diego pode ter outro projeto bom, e o projeto pode ser o quê? Regional. Um projeto regional que pode mexer com a sociedade de Taubaté. Mandar um abraço para a nossa cidade de Taubaté, né? Que antigamente Taubaté era a capital do Vale, hoje a capital do Vale é São José. Mas isso com todo carinho, tá? Leve o nosso abraço a todos os amigos lá. Que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Diego, obrigado. Fernando, eu que agradeço aí você, a todo o Portal MEON também, que deu essa oportunidade, que essas oportunidades elas são ímpares para a gente poder esclarecer e mostrar para a população que ainda existe políticos do bem. Esse trabalho que vocês fazem de falar a verdade, de colocar as questões atuais para a gente poder debater, isso nos dá a oportunidade de mostrar o nosso lado, mostrar também o que nós pensamos, porque embora nós tenhamos um cargo público, nós também somos seres humanos como qualquer um. E dizer também que algumas mídias, infelizmente, regionais, às vezes rotulam muito determinados candidatos porque tomam partido, tomam um lado. Eu acho que algumas mídias na nossa região deveriam ser imparciais, assim como vocês são. Nós viemos aqui, debatemos assuntos, falamos de PSDB, de PV, e você não tomou nenhum partido, muito pelo contrário, você deixou a gente à vontade. Nós ficamos unidos aqui discutindo o assunto. Deixar aqui um abraço também para o vereador Ciborgue, dizer que eu também fui morador de São José, morei aqui em São José por um longo período, estudei na ITEP, mandar um abraço aí, né, fazer uma propaganda da instituição da ITEP, fui aluno da ITEP, juntamente com alguns vereadores de São José, por exemplo, o professor Calazans foi meu professor de judô da ITEP. Então, o Hélio Nishimoto, deputado. O Dr. Elton, né, Thiago? O Dr. Elton, eu fui calouro do Dr. Elton. O Dr. Elton me deu trote naquela época que era liberado. Essa é boa saber, viu? Aí, Dr. Elton, essa você vai dever, deu trote, hein? Então, assim,
Realmente Taubaté era antigamente a capital do Vale, mas São José passou a ser, e com êxito mesmo, faz jus. E como bom taubatiano que sou, que estou lá há mais de 20 anos, eu procuro sempre olhar para São José, pegar as coisas boas de São José e levar para a cidade de Taubaté, que Taubaté está aí também na vanguarda, assim como São José. Então eu agradeço a oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui com o nosso companheiro aqui, o vereador Ciborg, poder aprender um pouquinho com o senhor e também aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, então, pessoal que nos acompanhou. E só um último recado, hoje começa uma série nossa dentro do nosso portal chamada Caminhos da Fé. Nosso repórter Felipe Quioche, ele sai hoje à noite de São José dos Campos, 11 da noite, vai sair no Parque Tecnológico e vai fazer uma romaria até Aparecida. Ele vai passar o final de semana inteiro junto com romeiros, e quem acompanha o nosso portal e nossa live no Facebook, o final de semana vai ser recheado de matérias sobre essa romaria, contando história de romeiros. Então o Felipe vai fazer todo esse trajeto, dormir com o pessoal, almoçar com esses romeiros, e no final de semana, a partir de hoje, às 11 da noite, ele começa essa caminhada, e você pode acompanhar com a gente tanto dentro do portal com algumas matérias contando essas histórias, e também fica ligado no nosso Facebook, que vai ter live direto do pessoal andando pela Dutra, falando sobre a questão de segurança, como que os motoristas estão tratando os romeiros. Então fique ligado que vai ser um material muito bacana. E a nossa Web TV volta, sem o celular hoje que ficou para lá e para cá, a gente vai acertar o nosso switch ali para voltar como a gente estava fazendo antes. Então semana que vem a gente retorna na nossa Web TV, e fique ligado no nosso portal Meon, notícias de toda a RN Vale 24 horas por dia, e agradecer o carinho dos dois vereadores com o Grupo Meon. Tá, pessoal? Obrigado, um abraço para todo mundo e até mais.